A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Cideuci Ribeiro, presbítero pela Assembleia de Deus, Ministério Fama, Goiânia, Goiás. Chegamos à lição de número 13, a nossa última lição desse maravilhoso e produtivo trimestre. Agradeço de coração todos que nos acompanharam até aqui e já conto com vocês para o quarto trimestre de 2025, quarto e último, para fecharmos mais um ano crescendo juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Bem, a lição de hoje traz como título O Filho de Deus e a Vida Eterna, a eterna promessa da salvação. Reforço que é uma lição da Revista Betel Dominical Adulto e será ministrada em algumas igrejas no último domingo de setembro, no dia 28. Essa lição faz parte da revista do terceiro trimestre de 2025, que traz como tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. A única coisa que peço a você é que deixe o seu like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho, ativando as notificações. Assim, você vai ser lembrado quando novos vídeos forem postados aqui. Fazendo isso, você ajuda o YouTube a reconhecer o nosso vídeo como relevante e entregue para mais pessoas. E, como reconhecimento da sua presença aqui comigo, eu vou deixar, meus irmãos, um presente mesmo, aqui na descrição desse vídeo. A única coisa que você vai gastar é o seu tempo, de apenas alguns segundos, para clicar e baixar o e-book 7 Dias de Cura para a Alma, um devocional que vai te ajudar nas batalhas do dia a dia. E fique à vontade para enviar para mais alguém que você acha que precisa. Lembrando que se você ficar comigo até o final, você ainda pode levar outro bônus. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Só lembrando, caso tenha alguma pergunta, uma dúvida, propor alguma sugestão, peço que deixe nos comentários que eu respondo assim que possível. Dito isso, vamos à nossa lição. Texto áureo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim dou também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, versículo 26. Esse versículo nos leva direto ao coração da fé cristã. Jesus não é apenas um mestre, não é apenas um enviado. Ele é aquele que tem a vida em si mesmo, como o Pai. E o que significa isso? Significa que a vida eterna não é algo que Jesus distribui como um presente externo, mas é algo que flui da própria essência dele. Ele não só nos mostra o caminho, ele é a própria fonte da vida, a fonte da eternidade. Biologicamente, todos nós dependemos de algo externo para viver, como ar, água, mas como cristão, nós precisamos de Cristo, pois cremos que a vida que precisamos está nele, e só ele pode oferecer e dar a vida eterna a quem crê. Isso nos coloca diante de uma verdade muito simples, contudo poderosa. Que verdade é essa? Que a nossa eternidade está segura porque está nas mãos daquele que tem a vida em si mesmo. Verdade aplicada. Permaneçamos em Cristo, pois somente Ele tem as palavras de vida eterna. A vida eterna, meus irmãos, não é apenas um presente que recebemos no momento da fé, ali no início, mas ela é cultivada diariamente na medida da nossa permanência em Cristo. Quando Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Ele estava reconhecendo que não havia outra alternativa fora de Jesus. Infelizmente, e eu digo isso com dor no coração, muitos buscam sentido em filosofias, em conquistas, até mesmo na religiosidade vazia. Mas somente em Cristo há vida de verdade. Permanecer em Cristo significa confiar nele, obedecer, perseverar, mesmo quando não entendemos tudo. É como estar ligado à videira,
Se o ramo se afasta, ele seca. Mas quando permanece, ele vive e dá frutos. Objetivos da lição. Os objetivos da lição são 3 e eles funcionam como um mapa da nossa lição. Primeiro, reconhecer que a vida eterna é mediada por Cristo, o autor da salvação. Isso corrige uma distorção muito comum. Não há vida eterna por esforço humano, por tradição religiosa ou por boas obras, não. É só em Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Segundo, compreender que não sabemos quando Cristo virá, mas precisamos estar atentos. A vigilância é a marca do discípulo. Jesus ele diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Isso está em Mateus 25, versículo 13. A expectativa da volta de Cristo molda a forma como vivemos o nosso presente. Terceiro, reiterar que a vida eterna nos dá acesso à presença de Deus. Meus irmãos, a eternidade não é apenas viver para sempre, é viver sempre com Ele, com Cristo. Não é a quantidade, é a qualidade da vida em comunhão com o Senhor que define a vida eterna. Textos de referência. Está em João capítulo 17, versículo de 1 a 5, depois o versículo de número 11. E diz assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estes versículos são parte da chamada oração sacerdotal de Jesus. É um dos momentos mais íntimos revelados nos evangelhos. É onde vemos Cristo falando diretamente com o Pai. Aqui nós encontramos 3 verdades centrais. Quais são elas? A primeira, a vida eterna é dom de Cristo. Jesus ele recebeu autoridade sobre toda a carne para dar a vida eterna. Isso reforça que a salvação é obra divina e não humana. Segundo ponto, a vida eterna é conhecer a Deus. Não se trata apenas de duração, mas de relacionamento. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo é participar de sua vida. Esse conhecer não é intelectual, mas é relacional, é experimentar, é andar junto e em comunhão. Terceiro ponto, a vida eterna é glória compartilhada. Jesus ora para ser glorificado novamente junto ao Pai e ora para que os discípulos sejam guardados nessa mesma unidade. Isso nos mostra que a eternidade não é isolamento, é comunhão plena com o Pai, com o Filho e uns com os outros. Introdução. Nesta lição, estudaremos alguns aspectos de um tema bem presente no Evangelho de João, a vida, diante da realidade e da influência do pecado na existência humana. Deus, por amor, enviou seu Filho, que tem vida e concede vida. Meus irmãos, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, já deixa lá nos comentários, ok? Percebam como a lição começa. A vida. João não fala da vida como nós costumamos pensar. Simplesmente respirar, acordar cedo, trabalhar, comer e dormir. Não. A vida que João destaca é mais profunda. Ele diz: Deus enviou seu Filho, que tem vida e concede vida. Veja quanto isso é maravilhoso. Agora deixo uma pergunta para vocês. Se Jesus tem a vida e concede vida, será que todos estão vivos? Não.
o texto nos mostra que existe a vida natural e existe a vida eterna. E aqui começa a diferença. A vida eterna não é só algo para o futuro, para depois da morte, mas é algo que podemos experimentar agora no relacionamento com Cristo. Imagine alguém que já viveu sem rumo, talvez um vizinho ou até mesmo alguns de nós em algum momento. E quando conheceu a Jesus, o que aconteceu? Parece que a vida ganhou cor, direção, alegria. É disso que João está falando. Tópico 1. No Filho de Deus está a vida. Um assunto importante no Evangelho de João é a vida, e está presente no início e no final do livro. Vemos que o conceito de vida é relevante não somente no Evangelho, mas também em outros escritos de João. Se existe uma coisa que João destaca em seu Evangelho, é a vida. O Evangelho de João enfatiza o Cristo, o Filho de Deus, o ser que tem suas ações apontando sua essência divina e plena, que se resume na vida eterna. Subtópico 1.1. Sentidos da palavra vida no Novo Testamento. Conforme o dicionário Vini, a palavra vida é usada no Novo Testamento como princípio, vida no sentido absoluta, vida como Deus a tem. Aquilo que o Pai tem em si mesmo, a qual o Filho manifestou no mundo. Em outro sentido, a palavra se refere à vida física do ser humano e sua existência em si. Vejam como João ele aprofunda. Ele usa a palavra vida em mais de um sentido. Vamos pensar juntos aqui no sentido vida física, aquela que todos têm. É o coração batendo, o pulmão funcionando. Todos aqui têm essa vida, mas será que é suficiente? Segundo aqui, vida com Deus como Deus a tem. Essa já é diferente. É aquela vida plena que não depende das circunstâncias. E terceiro, a vida eterna. Não é só viver para sempre, mas é viver com Deus para sempre, começando já no tempo presente. Alguém ou algum de vocês já conheceu uma pessoa que está viva, mas parece sem vida? Sem ânimo, sem paz e sem alegria? Eu já. Às vezes até com saúde, mas a pessoa até tem saúde, mas está vazia por dentro. Esse é o contraste que João mostra. A vida física pode estar ativa, mas a vida espiritual pode estar morta. E aqui eu pergunto, qual dessas vidas você acha que João quer que experimentemos em Cristo? É exatamente a vida eterna, a de Deus, a vida plena. Subtópico 1.2. O efeito do pecado. O pecado afetou a vida física conforme o Criador já tinha anunciado ao primeiro casal. Certamente morrerás. Mas também o relacionamento com Deus, pois a pessoa que ainda não nasceu de novo está separada da vida de Deus. Efésios 4, versículo 18. Estando espiritualmente morta. Efésios 2, versículo 1. Agora pensem, qual foi o grande problema que roubou essa vida de nós? É claro que foi o pecado. Em Gênesis, Deus já havia avisado: se comerem, morrerão. E de fato, Adão e Eva não caíram mortos fisicamente de imediato. Mas a morte entrou, primeiro espiritual e depois a morte física. Jesus ele usa a parábola do filho pródigo para mostrar isso com mais clareza. Ele diz que o pai disse: estava morto e reviveu. Foi uma das frases que o pai disse ao filho assim que ele retornou. Mas o filho estava respirando, ele não estava morto fisicamente. O que estava morto nele? O relacionamento, a conexão com esse pai. É assim também conosco. Tem muita gente no mundo que está viva fisicamente, porém morta espiritualmente. Paulo ele descreve em Efésios que estávamos mortos em delitos e pecados. E aqui eu deixo uma reflexão. Será que existem áreas da nossa vida que estão respirando, mas mortas diante de Deus? Talvez uma vida espiritual de aparência, mas sem comunhão verdadeira, talvez hábitos escondidos. Meus irmãos, o pecado sempre nos afasta da fonte da vida.
precisamos tomar bastante cuidado. Subtópico 1.3. O Filho de Deus veio para dar vida. O apóstolo João registrou que no Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, está a vida. Ele tem vida e dá vida. O Evangelho de João registra que os estudiosos da lei buscavam ter vida eterna por intermédio do estudo das Escrituras. A questão é que, quando veio o Filho de Deus, aqueles mesmos estudiosos não creram nele. Eles não perceberam que a vida estava naquele de quem as mesmas Escrituras que eles estudavam testemunhavam. Aqui está o centro do Evangelho. Jesus, ele não só tem a vida, ele é e dá a vida. Os estudiosos da lei naquele período, eles conheciam muito bem as Escrituras, mas não conheceram o autor da vida. Isso é muito sério. Podemos conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se não tivermos um relacionamento com Cristo, nós vamos continuar mortos. De que adianta saber versículos de cor, mas não experimentar a transformação, perdão, comunhão? É como saber a bula de um remédio, mas nunca tomar. Eu pergunto para vocês, quantos de nós já passamos por esse engano? De achar que a vida espiritual é só saber mais, sem realmente crer e confiar em Jesus. A diferença, meus irmãos, está em olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu creio em Ti. Eu recebo Tua vida em mim. É isso que transforma. Tópico 2. A vida eterna com Cristo. João não se limitou a escrever que a vida estava no Filho de Deus, mas procurou expor a necessidade de receber essa vida e a possibilidade de desfrutar a vida eterna. Essa exposição, que envolve a vida como dádiva de Deus, é feita num contexto cristológico e soteriológico. A vida eterna, ela não é automática, não acontece por acaso também. Ela precisa ser recebida pela fé. Nós precisamos da ação de fé para recebermos essa vida. João, ele nos ensina que crer em Jesus é a condição para se tornar filho de Deus e herdar a vida eterna. Sem crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós não a herdaremos. Mas é importante entender que existem diferentes tipos de fé. Existe a fé natural, a fé intelectual, a fé utilitária. Tudo esse tipo de fé. Todas elas podem ser úteis em algum aspecto, mas nenhuma delas é capaz de salvar. Só a fé genuína, que envolve confiança, arrependimento e entrega a Cristo, é capaz de nos unir a Deus. A fé que salva é aquela que transforma o coração, gera senso de compromisso. 2.1, subtópico. Crê em Jesus Cristo. Considerando o exposto no tópico anterior, o Filho de Deus tem vida e dá vida. Vemos que João enfatiza a relevância da fé em Jesus Cristo como o enviado de Deus ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Logo no início do Evangelho encontramos aos que creem em seu nome. Fé é a exigência para a pessoa receber a vida eterna. Irmãos, João é muito claro. A fé é a porta de entrada. Não é esforço, não é tradição, não é posição social, é crer em Jesus Cristo. Existem vários tipos de fé, conforme já falamos anteriormente. Há a fé natural. Por exemplo, quando o agricultor planta uma semente esperando que ela nasça, essa fé é natural. É uma fé que todo mundo tem. Há também a fé intelectual. Acreditar que Deus existe, que Jesus é real, mas para por aí. Os demônios também têm esse tipo de fé. E Tiago nos lembra isso lá no capítulo 2, versículo 19. Existe também a fé utilitária.
Que tipo de fé é essa? É quando alguém só busca a Deus porque precisa que ele faça alguma coisa. Pode ser uma cura, pode ser uma porta de emprego, uma benção qualquer. Mas quando recebe ou quando não recebe, o que acontece com essa pessoa? Ela se afasta. E isso é muito comum hoje em dia. Mas a fé que João está falando aqui é outra. A fé que salva, que transforma e gera compromisso. É crer a ponto de confiar a vida a Cristo, entregar a vida a Ele, se arrepender, mudar de direção, seguir os passos dele. Será que a nossa fé é só utilitária? Será que, sem perceber, usamos Deus como um meio de alcançar objetivos terrenos, em vez de enxergarmos nele o próprio fim, a própria vida? Subtópico 2.2. Receber a palavra de Deus. Há uma íntima conexão entre crer em Jesus, ter vida eterna, ser de Deus e como lidamos com a palavra de Deus. O Evangelho de João enfatiza bem essa conexão. Está em João 5, versículo 24. Quem ouve a palavra de Jesus e crer em Deus tem a vida eterna. João 5, versículo 27. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Capítulo 17, versículo 6. Jesus, em sua oração, menciona que as pessoas dadas ao Senhor como seus discípulos são caracterizadas por ter recebido as palavras que lhes foram entregues pelo Filho de Deus enquanto nessa terra. Olha, crer em Jesus está diretamente ligado a como nós tratamos a palavra de Deus. João, capítulo 5, versículo 24 diz: quem ouve a palavra e crê tem a vida eterna. Ou seja, não existe crer sem ouvir e acolher o que ele disse. É preciso absorver suas palavras. E aqui fica uma provocação. Quando foi a última vez que a palavra realmente confrontou você? Porque a palavra de Deus, ela em sua maioria, ela é confrontadora. Porque não é só ler como se fosse um jornal. A Bíblia não é esse tipo de material. Mas deixar que ela molde, que ela corrija, que ela nos toque lá no íntimo, no profundo da nossa alma. Jesus ele afirma: as palavras que vos digo são espírito e vida. Então pense comigo, se deixamos a palavra em segundo plano, o que acontece com nossa vida espiritual? Ela vai ficando anêmica, vai definhando, vai perdendo a força. Nós vamos ficando sem direção. O comentarista Carson, ele disse algo muito forte. Não é possível se alimentar de Cristo sem se alimentar das palavras de Cristo. Ou seja, o que ele quis dizer é que a fé verdadeira sempre vem acompanhada de um mergulho na palavra. Será que não temos tempo para a palavra porque tratamos como opcional, quando na verdade ela é uma questão de vida? Devemos parar e raciocinar a respeito disso. Subtópico 2.3. A relevância de praticar a palavra de Deus. No Evangelho de João, nosso Senhor Jesus Cristo foi claro ao afirmar que não é suficiente conhecer a palavra de Deus, concordar, ter em mente, se o discípulo de Cristo não a aplicar no dia a dia. Até mesmo para entender a palavra de Deus é preciso, antes, disposição para cumprir, fazer a vontade de Deus. Precisamos nos aproximar das Escrituras com um compromisso de fé, que resulte em comprometimento em cumprir a vontade de Deus. Esse comprometimento parece que estava faltando em muitos que manifestavam crer em Jesus, conforme João capítulo 8, versículo 30 e 31. Agora vem a parte prática. Jesus ele deixou claro que não basta saber, é preciso fazer o quê? Viver. Ele mesmo disse que quem quer entender a palavra, primeiro precisa estar disposto a obedecer. Quantas vezes nós acumulamos conhecimento, ouvimos mensagens, estudamos lições, mas quando chega o momento de aplicar, não fazemos.
É como um médico que conhece todos os remédios, mas ele mesmo nunca toma o que precisa. Em João, capítulo 8, muitos creram em Jesus de boca, da boca para fora. Falaram que acreditavam, que criam em Jesus, mas quando ele os chamou para o compromisso real, o que aconteceu com eles? Recuaram. Isso mostra que a fé verdadeira, ela se prova no dia a dia. Quais as áreas da nossa vida ainda faltam prática? Talvez sabemos que devemos perdoar, mas não perdoamos. Talvez sabemos que devemos confiar, mas ainda vivemos com ansiedade. Sabemos que devemos servir, mas ainda escolhemos a comodidade, o conforto. Meus irmãos, praticar a palavra é a evidência de que recebemos a vida de Cristo. É o selo que configura que estamos em Cristo. Tópico 3. A esperança dos salvos. O Evangelho de João não destaca somente o desfrutar da vida eterna por aquele que crê. Recebe Jesus e permanece em suas palavras ao longo da jornada nessa terra, mas também pontua alguns aspectos que compõem a realidade futura do discípulo de Cristo. Quando João fala da vida eterna, ele não limita essa realidade apenas ao tempo presente. Ele mostra que existe também uma dimensão futura que nos enche de esperança. O cristão, ele não vive apenas olhando para o hoje. Ele caminha com os olhos fixos na promessa do porvir, que ainda vai chegar. Essa esperança é um antídoto contra o desânimo, porque nos lembra que toda dor, que toda lágrima e todo sofrimento tem um prazo de validade. Não dura para sempre. Não vai durar para sempre. E João descreve em Apocalipse sobre o futuro glorioso dos salvos. Diz que é um lugar onde Deus habitará com o seu povo, onde não haverá mais morte, pranto e nem dor. E essa certeza que sustenta o discípulo em meio às lutas do dia a dia, às tribulações da vida. O bispo Manuel Ferreira, ele resume isso de maneira clara. Ele diz assim, a volta de Cristo não deve assustar o salvo, mas encher-nos de alegria e motivação, porque nesse dia valerá a pena cada afronta e cada sofrimento suportado em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que sofremos, que suportamos, que carregamos como cargas de dor e de sofrimento, será aliviada. E naquele dia será um dia triunfal, um dia que nós vamos levantar a cabeça e nem sequer nos lembraremos do sacrifício, do quanto foi dolorosa a vida. Portanto, meus irmãos, sejam perseverantes, não se rendam, não desistam, sigam em frente. Subtópico 3.1, a esperança que impulsiona o discípulo. A esperança no retorno de Jesus Cristo gera a certeza de que as dores e os sofrimentos da vida terrena são pequenos diante de bens eternos preparados para os filhos de Deus. A promessa da volta de Cristo é o que mantém o cristão firme, é o que nos mantém de pé, é o que condiciona a nossa esperança. Jesus, ele disse: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Isso é uma garantia. É Cristo garantindo que não estamos caminhando rumo ao vazio. Talvez rumo a algo desconhecido, porque a nossa mente é incapaz de imaginar a beleza da glória eterna. Mas para uma eternidade gloriosa com Ele. Não importa o quanto tempo vai levar, o quanto isso vai durar até esse momento chegar, mas ele vai chegar. Essa esperança, ela nos impulsiona a perseverar, a manter-nos firmes nessa caminhada, nessa jornada.
mesmo quando o cenário ao redor é desanimador, causa uma certa angústia. Mesmo em momentos assim, nós continuamos firmes. É como o atleta que suporta o esforço da corrida, porque mantém os olhos na medalha. A medalha ou o troféu que receberá no fim da sua jornada, da sua corrida. O cristão deve suportar a cruz porque está de olho na coroa da vida. O Apocalipse ele nos revela que habitaremos com o Pai e Ele será o nosso Deus para sempre. Essa visão futura, meus irmãos, nos dá força para continuar andando, mesmo sentindo as angústias e as dores do tempo presente. 3.2, subtópico 3.2, a dimensão futura da vida eterna. Nosso Senhor declarou que, no fim desta era, os que morrerem em Cristo participarão da ressurreição para a vida. Está em João capítulo 5, versículo 29. A vida eterna ela não é apenas uma experiência interior e presente. Ela também aponta para a realidade futura da nossa ressurreição. Porque Cristo ressuscitou. Jesus ele prometeu que no último dia ressuscitará aqueles que nele creram, aqueles que manteram sua fé na ressurreição de Cristo. Essa é a grande esperança do cristão. A morte não é o fim, é apenas uma porta para a vida plena. Devemos ter essa convicção. Paulo afirmou: partir e estar com Cristo é ainda muito melhor. Ele escreveu isso em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Já experimentamos a vida eterna de forma parcial hoje, mas aguardamos a sua plenitude na glória futura. William Barros ele declarou que todo mal introduzido pelo pecado será desfeito. Satanás será vencido e a morte derrotada e Deus habitará definitivamente com o homem. É essa expectativa que enche o coração do salvo. Enche de confiança, enche de esperança e perseverança. Subtópico 3.3. Estar onde Jesus Cristo está. Um dia ele voltará para buscar os seus que estão nessa terra. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e os que estiverem vivos em Cristo serão transformados. João capítulo 14, versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. A maior promessa da vida eterna não é simplesmente um lugar de paz, mas a presença do próprio Cristo. No discurso de despedida, Jesus consolou os discípulos dizendo que na casa do meu Pai há muitas moradas e que ele voltaria para recebê-los. O céu não é apenas um destino, é o lugar onde Cristo está. Estar com ele é a essência da vida eterna. F. Bruce, ele explica que a casa do Pai não é um templo terreno, mas o lar celestial preparado por Jesus. Essa é a razão da nossa esperança. O próprio Senhor virá nos buscar pessoalmente. O maior prêmio da eternidade não são as ruas de ouro, mas o privilégio de estar para sempre com o Salvador. Conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a permanecer em Cristo, pois somente Ele tem as palavras da vida eterna. João capítulo 6, versículo 68. Meus irmãos, a vida eterna é uma dádiva. E ela começa aqui e agora. Quando? Quando cremos em Cristo. E ela se consumará plenamente no futuro, quando estivermos com Ele para sempre. Essa é a esperança que nos fortalece no presente e nos aponta para o destino eterno. Mas para chegar até lá, é necessário permanecer em Cristo, obedecendo a sua palavra e confiando nas suas promessas. Ele, o nosso Senhor Jesus, é o bom pastor, que guia, que sustenta e prepara o rebanho para a vida eterna. Que o Espírito Santo nos ajude a permanecer firmes até o fim, pois somente em Jesus temos a palavra da vida eterna. Meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma lição, de mais um trimestre. Eu espero profundamente do fundo do meu coração que você tenha aprendido um pouquinho mais a respeito de Cristo Jesus.
e que nós possamos caminhar junto no próximo trimestre. Não sei ainda o tema, qual que vai ser, mas eu sei que será poderoso. E eu espero que você esteja junto comigo para juntos caminharmos e crescermos na graça, na fé, no conhecimento da verdade. E agora, lembra quando eu falei no início sobre uma surpresa especial? Chegou a hora. Trata-se do e-book Os Três Impérios das Relações, onde eu revelo como as relações humanas moldam nossa saúde emocional e espiritual. Nele são explorados 3 tipos de relacionamentos: opressivos, abortivos e carismáticos, onde você pode compreender como essas estruturas influenciam quem somos e como reagimos às frustrações da vida. Esse livro, por si só, já é especial, mas ao adquirir o e-book Os Três Impérios das Relações, você receberá um presente especial, que é o acesso para baixar o e-book Herança, um bônus, que poderá alavancar ainda mais o seu crescimento. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e até o próximo vídeo.